Estamos na quarta aula do curso de Matemática Essencial antes do ensino superior, que é um curso que se destina a estudantes que pretendem ingressar no ensino superior, principalmente em licenciaturas de gestão e que precisam de fazer algumas revisões de matemática por já não estudarem há muito tempo matemática. Estamos a pensar, sobretudo, nos estudantes que se candidatam ao ensino superior ao abrigo dos programas de maiores de 23 anos. E a aula que nós vamos começar hoje, que vamos ver hoje, refere-se a números relativos, à adição e à subtração de números relativos. Portanto, nós vamos falar de números relativos, isto é, de números que ocupam uma posição relativamente ao zero. Temos números positivos, que são maiores do que zero, e temos números negativos, que são menores do que zero. E para percebermos esta relação de posição destes números negativos e dos números positivos, vamos representá-los numa reta numérica. Uma reta numérica em que aqui eu representei o lado negativo, portanto todos os números, desde o mais pequeno possível, que é o menos infinito, até zero, representei num semi-eixo vermelho, e num semi-eixo verde eu representei os números positivos que vão de zero a mais infinito. Portanto, os nossos números relativos podem ser números reais ou inteiros, mas vamos considerar essencialmente nesta nossa apresentação, vamos considerar essencialmente os números inteiros, só por serem mais fáceis de operar, portanto mais fácil de somar e de subtrair, mas tudo quanto dissermos relativamente aos números inteiros se aplica aos números reais. Portanto, nós vamos querer colocar na reta numérica estes números que eu tenho aqui assim, a verde e a vermelho. A verde são os números positivos que serão colocados do lado direito da reta e a vermelho estão os números negativos que são colocados do lado esquerdo do zero na reta. E vamos colocar o 5, o 10, o 15 e o 20, pensando sempre que o 5 é menor do que o 10 é menor que o 15 e o 15 é menor que o 20. No lado negativo, relativamente aos números negativos, também vamos colocá-los por ordem. O menos 5 é maior que o menos 10 e o menos 10 é maior que o menos 5, é maior que o menos 15 e o menos 15 é maior que o menos 10. Portanto, nós vamos, ao colocá-los na reta, temos de saber distinguir os maiores dos menores, isto é, vamos colocá-los relativamente à posição, a uma ordem de grandeza, a uma ordem crescente de ordenação. E relativamente ainda aos números, a estes números, interessa-nos rever a noção de simetria, isto é, nós temos números simétricos, são números que têm a mesma distância até à origem, até ao zero. Portanto, o menos 10, a distância do menos 10 até à origem é igual à distância do 10 até ao zero. Essa distância é medida também pelo valor absoluto do número. O valor absoluto do menos 10 é 10, portanto, é o número desconsiderando ou sem considerar o sinal, e o 10 positivo também, a distância desse 10 à origem é também 10. Isto é, o valor absoluto do número 10. E o valor absoluto é sempre o número independentemente do sinal que esse número tem. Portanto, é a magnitude ou a grandeza desse número. E vamos somar e subtrair números positivos e números negativos. Portanto, nós vamos adicionar e subtrair números
de números que podem ser ambos positivos, ambos negativos, pode ser um positivo e outro negativo. Então, se pensarmos em números negativos e números positivos, o que nos vem à ideia logo, que é muito corrente, são as temperaturas. Quando está muito frio, a temperatura pode descer abaixo de zero. Quando está muito calor, a temperatura sobe e pode ser muito superior a 20 ou 40 graus, depende da situação geográfica, mas mesmo em Portugal há zonas em que a temperatura desce no inverno a menos 9, menos 10 graus e há outras zonas que no verão pode atingir, como no caso do Alentejo, 40, 50 graus. Portanto, nós vamos querer somar números ou positivos, ou ambos positivos, ou ambos negativos, ou um positivo, outro negativo. Vamos ver este exemplo. A temperatura exterior ontem era de 10 graus centígrados e hoje subiu 2 graus. Portanto, o que é que nos acontece? Temos uma reta, ou temos um segmento de reta que representa 10 graus e outro que representa 2 graus, vamos somá-los e vai dar 12 graus. Portanto, 10 mais 12, 12 graus. Hoje estão 12 graus centígrados. Num outro exemplo, em janeiro de 2021, nós tínhamos a temperatura exterior era de 12 graus em determinado sítio. No dia seguinte, a temperatura desceu 4 graus. Portanto, nós temos também dois segmentos de reta, um de 12 e outro de 4, e vamos querer subtraí-los, porque a temperatura desceu. Então, aos 12 graus, nós vamos tirar o 4, ficam 8 graus centígrados. E vamos agora pensar também na soma e na subtração de números negativos. Por exemplo, na Sibéria, a temperatura exterior ontem era de 10 graus, hoje desceu 2 graus. Represento menos 10 graus também num segmento de reta, o menos 2 também noutro segmento de reta, e vou ter de adicionar, porque a temperatura de 10 graus desceu no dia seguinte para menos 12, isto é, 10 menos 2 é igual a menos 12, e então estão menos 12 graus centígrados, isto é, se ontem estavam menos 10 graus centígrados, hoje estamos mais distantes do zero. Descemos para menos 12 graus centígrados. Estamos numa posição mais distante do zero na nossa reta numérica. Um outro exemplo será que, em determinada altura, a temperatura exterior era de menos 10 graus centígrados, no dia seguinte a temperatura subiu 3 graus. Portanto, nós vamos nos aproximar do zero. A temperatura subiu. Portanto, a temperatura está mais perto do zero. Se eram menos 10 e subiu 3 graus, nós vamos dizer que é menos 10 mais 3 igual a menos 7 graus centígrados. Isto é, no dia seguinte estava um bocadinho mais quente. E temos duas grandes regras para adicionar e subtrair números negativos e números positivos. Isto é, a primeira grande regra, ao adicionarmos dois números com o mesmo sinal, portanto, números ambos positivos ou ambos negativos, vamos adicionar os valores absolutos dos dois números e damos o sinal comum aos dois números. Portanto, se eu quiser somar 4 mais 5, eu vou somar os valores absolutos, isto é, os valores dos números sem o sinal, 4 mais 5, dá 9, e atribuo-lhe o sinal mais, porque é comum a ambos os números. Se tiver menos 4, menos 5, se quiser adicionar menos 4 com menos 5, são ambos negativos, então vou somar os valores absolutos, que é 4 mais 5, 9, e atribuo-lhe o sinal menos, porque é o sinal comum aos dois.
esta é a primeira regra. A segunda regra é, se quisermos adicionar dois números, um positivo e outro negativo, portanto, dois números com sinais opostos, nós vamos subtrair ao número com maior valor absoluto, vamos subtrair o outro número e atribuímos ao resultado o sinal do número que tinha maior valor absoluto. Por exemplo, se eu tiver menos 4 mais 3, o número que tem maior valor absoluto é 4. 4 menos 3, 4 tiro o outro número, menos 3, dá 1, e atribuo-lhe o sinal do que tem maior valor absoluto, que era o menos 4. Portanto, fica menos 1. Se eu tiver 4 menos 9, o que tem maior valor absoluto é o 9 e tem sinal negativo. Então, eu vou subtrair 9 menos 4, que dá 5, e atribuo-lhe o sinal daquele que tem maior valor absoluto, que era o 9 e era negativo, que era o menos 9 e que era negativo. Portanto, fica menos 5. Se eu tiver 7 menos 3, aquele que tem maior valor absoluto é o 7, portanto, a 7 retiro ou subtraio 3, dá 4 e dou-lhe o sinal de mais, porque o 7 tem sinal positivo e é aquele que tem maior valor absoluto. Temos aqui alguns exercícios para praticarem a aplicação destas regras à adição algébrica de dois números. Portanto, temos aqui os vários casos e alguns até repetidos para poderem consolidarem esta ideia da aplicação destas duas regras para somarem algebricamente dois números. Se eu tiver dois números iguais, que é o caso de 4 mais 10, 4 mais 10, vou somar os valores absolutos destes dois números, que é o 4 mais 10, dá 14, e dou o sinal mais, porque é o sinal que é comum aos dois números. Se eu tivesse menos 4 menos 10, somava também 10 mais 4, dava 14, e dava o sinal de menos, porque era o sinal que era comum aos dois números, e ficava menos 14. Assim, se eu tiver 4 menos 10, eu sei que o 10 é o que tem o valor absoluto mais alto, subtraio a 10, 4, dá 6, e dou o sinal de menos 6, porque 10 era o que tinha o valor mais alto e tinha sinal negativo, era menos 10. Depois tenho, por exemplo, menos 4 mais 10, subtraio a 10, subtraio 4, dá 6, e dou o sinal de mais, porque o 10 era mais 10. Era o número que tinha maior valor absoluto e era positivo. Se eu tiver, por exemplo, 10 menos 8, tem de ser 10 menos 8, portanto, tem de ser o número mais alto, com o valor absoluto mais alto, que é o 10, 10 menos 8 dá 2, e dou o sinal positivo, porque o 10 era positivo. 16 menos 20, eu tenho, o 20 é o número com maior valor absoluto, portanto, a 20 subtraio 16, dá 4, e dou o sinal daquele que tem maior valor absoluto, que era o menos 20, e dá menos 4. Portanto, atribuo o sinal de menos. Na próxima aula, vamos falar da multiplicação, da divisão e potenciação com números relativos, isto é, com números negativos e com números positivos. Eu espero que façam uma revisãozinha desta aula. Não é, são poucos slides, são 7 slides e, portanto, convém fazerem uma revisão antes da próxima aula e fiquem bem. E na próxima aula vamos falar então da multiplicação, divisão e potenciação. Adeus.